Jesus chama esses homens, meus irmãos. E quando Ele chama esses homens, Ele sabe que não está chamando pessoas perfeitas. Ele chama homens da Galileia, dos gentios. Um lugar pobre, rejeitado pelos demais judeus. Ele chama o Pedro impulsivo, que nunca controla a língua. Ele chama o João e o Tiago, homens agressivos, iracundos, que por causa disso são chamados de filhos do trovão. Ele chama Mateus, um homem odiado em Cafarnaum pela profissão que tem. Ele chama Tomé, um homem melancólico, cético. Ele chama Judas, um homem interesseiro, desonesto. Jesus não escolheu as melhores pessoas daquele tempo, mas Ele investiu a vida dele nessas pessoas, para que elas crescessem, para que elas amadurecessem. Ele plasmou o seu caráter nessas pessoas. Ele plasmou os seus valores nessas pessoas. Ele plasmou a sua vida nessas pessoas. De modo que todos esses homens, alguns anos depois, seriam reconhecidos como sendo idênticos ao próprio Cristo. E a pergunta que cabe aqui é: como é que Ele fez isso? Como é que Jesus tira esses homens de uma infância espiritual para um estágio de amadurecimento? Ele faz isso através de três coisas, três estratégias muito evidentes nesse texto que nós lemos. Primeira estratégia, Ele fez isso desfazendo a nuvem de ilusão que permeava a mente dos discípulos. Se criança é caracterizada pela fantasia, pela ilusão, os discípulos estavam exatamente assim. Eles passaram por um processo de formação, como nosso pastor pregou domingo passado. Mas Jesus acompanhava reiteradamente eles vivendo um mundo de fantasia. Primeiro, em relação a quem era Cristo. Eles imaginavam Cristo um rei, alguém que iria reinar, que iria ser entronizado em Jerusalém. Eles olhavam Cristo com aquela expectativa de que era o Messias, mas o Messias político, conforme eles já tinham idealizado na própria mente. Eles tinham fantasias em relação ao que podiam esperar como recompensa daquela jornada. Eles imaginavam reinando com Jesus. Eles imaginavam galgando posições de destaques num reino em que as nações seriam levadas para Jerusalém. Eles iam firme nessa convicção de que estavam fazendo o maior dos seus investimentos. Mas chega um dia que Jesus para e diz: eu vou fazer esses meninos crescer. Eu vou tirar esses meninos da terra do nunca. Aí Ele reúne eles e diz: olha, eu sei que vocês esperam um Messias que está indo para o trono, mas eu estou indo para a cruz. Eu estou indo morrer. Eu sei que vocês esperam como recompensa glória, poder, destaque, tronos para vocês ao meu lado na corte. Mas eu também quero dizer que vocês também irão morrer como eu. Porque o meu segmento, ele sempre leva para a morte. Não tem outra saída. Eu vou morrer e vocês também irão morrer. Vocês têm ideia do choque disso, meus irmãos? Quem espera reinar agora descobre que vai morrer. Quem espera reinar descobre agora que terá a pior das mortes daquele tempo. Por que Jesus faz isso? Jesus faz isso, meus irmãos, para fazer esses homens crescer. Jesus faz isso para libertar esses homens das fantasias de uma vida centrada em si mesmo, de expectativas de uma satisfação puramente terrena. Jesus faz isso para tirar esses homens desse mundo de idealizações carnais e humanas, para fazê-los enxergar o verdadeiro sentido da sua missão, do seu propósito, do seu ministério. Às vezes Ele tem feito isso com a gente, quando nos leva a estágios de perdas, de sofrimento, de luta. E quando a gente percebe que está sofrendo e sente o peso do sofrimento, lá no outro lado da jornada a gente descobre o quanto crescemos,
o quanto amadurecemos. Às vezes Deus nos traz para um tempo de prova, para um deserto. Ele tira coisas de nós, Ele arranca coisas de nós, para que a gente cresça, para que a gente se habilite para a grande obra que Ele tem pensado para a gente. Mas há uma segunda coisa que Jesus faz. Ele confia aos discípulos maiores responsabilidades. Até aquele momento Jesus tinha dado pequenas tarefas, mas naquele momento Ele entrega aos discípulos uma grande responsabilidade. Ele diz: olha, eu entrego a chave do reino dos céus a vocês. O que vocês ligarem aqui será ligado lá no céu. O que vocês desligarem aqui será desligado lá. E Ele faz isso, meus irmãos, para fazer esses homens perceber que a caminhada cristã não seria uma vida fácil e tranquila, mas seria uma jornada de grande responsabilidade. Meu irmão, isso se repete conosco. Quantas vezes a gente é obrigado a crescer quando assume responsabilidade, quando a gente assume tarefas que exigem de nós uma postura diferente. Quantas pessoas cresceram no lar infantilizados, tratados como bebês a vida toda, um pai e uma mãe protegendo e livrando a pessoa até de buscar água na geladeira, e de repente essa pessoa olhou à volta e se descobriu agora sem pai, sem mãe, e agora sabe que precisa trabalhar, precisa correr, precisa lutar pela vida, porque se não correr não tem comida, se correr não tem um teto. Jesus chama esses homens e dá grandes responsabilidades para eles. E é interessante que Jesus faz isso não como um mérito deles, como que eles já estando prontos para ter aquela confiança. Jesus dá grandes responsabilidades a esses homens como uma forma de fazê-los crescer, de fazê-los amadurecer. Porque às vezes a gente espera que as pessoas amadureçam para confiar nelas. Jesus confiou antes que elas fossem maduras. Jesus confiou nelas para que por meio das responsabilidades que elas recebessem, elas crescessem e elas atingissem a maturidade que Ele desejava. Mas Jesus tem uma terceira estratégia para amadurecer os seus discípulos. Ele confronta as más influências no coração desses discípulos. E aqui está presente aquele momento de Pedro, quando Pedro ouve de Jesus que ele vai morrer. Pedro chama Jesus ao lado assim e diz: mestre, tem compaixão de ti, isso não vai acontecer contigo. O texto diz que Jesus se vira para Pedro, é como se ele se inclinasse para ele e dissesse: para trás de mim, Satanás. Porque você pensa a realidade como homem, você pensa a realidade com a mente, o coração de humano, você não consegue discernir as coisas de Deus. Quando a gente olha para esse texto, Jesus parece estar sendo tão duro com Pedro, porque há aqui claramente uma coisa confusa. Esse mesmo Pedro, alguns minutos antes, tinha sido aquele dito que olhou para Jesus e disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E recebeu de Jesus o melhor dos elogios que um homem pode receber. Como da mesma boca sai coisas tão diferentes em tão pouco tempo. Jesus confronta Pedro nesse momento para nos ensinar, meus irmãos, que no processo de amadurecimento o confronto é necessário, inevitável, e não importa quem somos e o que tenhamos feito. Às vezes a gente passa a mão na cabeça de pessoas, em nome, às vezes, de um histórico que ela tem na igreja, de coisas que elas fizeram, e quando a gente não percebe, nós estamos alimentando uma criança, nós estamos nutrindo uma criança numa infância que nunca termina. Porque nos privamos confrontar, porque nos privamos corrigir, porque nos privamos trazer no olho a olho e dizer que elas precisam crescer. Jesus faz isso com Pedro, porque não importava o que Pedro tinha dito anteriormente. Jesus confronta Pedro para mostrar a Pedro a fraqueza humana
e o quanto nós dependemos dele cada momento da vida. E é importante essa consciência, meus irmãos, porque cristãos maduros precisam guardar a língua, precisam guardar o coração. Pessoas imaturas, quando se sentem contrariadas, explodem, vão nas redes sociais e publicam coisas que 2 horas depois precisam apagar, porque não resistiram ao impulso de gritar a sua amargura e a sua mágoa. Pessoas infantis não têm autocontrole sobre os seus impulsos. E Jesus está ensinando aqui Pedro, para amadurecer, você vai descobrir que você não poderá emprestar sua boca a Satanás. Você não pode se aliar às intenções de Satanás de querer me privar da cruz, porque a cruz é necessária para a tua salvação, para a salvação da humanidade. Eu estou falando, meus irmãos, de verdades evidentes nesses textos, para reiterar nesta hora, que Jesus deseja o amadurecimento de cada um de nós. Eu não sei como está sendo sua jornada nesses dias. Eu quero nesta hora orar com vocês. Eu peço que, por favor, toda a igreja se coloque de pé.